Pessoal, bom dia. Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica no projeto Bahia Produtiva pela entidade Fundifran. E estou aqui hoje para fazer um bate-papo sobre o Miroski com as associações rurais. É uma temática bastante importante que precisa ser dialogada, né, com as associações para que os nossos agricultores, as nossas agricultoras tenham conhecimento mais aprofundado do que é o Miroski, do que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aqui conosco hoje, para fazer esse debate, a gente tem uma pessoa muito conhecida sobre o assunto, que é Lucas Seara. Bom dia, Lucas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Claudiné. Bom dia ao pessoal da Fundifran. Agradeço desde já o convite aí para esse bate-papo. Bom dia às associações rurais também. Espero poder ajudar aí na compreensão e da importância do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a lei que vai pavimentar aí a possibilidade de parcerias entre as organizações e o poder público. Bem, Lucas, a gente já para começar o nosso bate-papo, a gente precisa, né, entender, já falar o que é o Miroski, né? Os agricultores, a gente tem chegado nas associações rurais, os agricultores, a gente fala desse tema, né? E os agricultores ficam meio confusos, não, já escuta num canto, escuta de outro, né, por outras pessoas, mas não sabem direito o que significa esse Miroski, né? Alguns falam assim, vocês precisam atualizar o estatuto de vocês de acordo com o Miroski. E aí é um tema ainda não muito conhecido por todos. E eu gostaria que você, né, falasse inicialmente para a gente o que é o Miroski, o que ele representa. Bom, né? O MIROSC é a sigla para Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Isso significa, na verdade, embora ele tenha esse nome, né, na verdade, ele é a lei que regulamenta as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Então, qualquer parceria que o poder público vá estabelecer com as organizações, associações rurais, como é o caso do público que a gente está falando hoje aqui, ONGs, associações, fundações, vai ter que passar pelo MIROSC. Óbvio que tem algumas exceções, né, que a gente não vai detalhar aqui agora, mas a regra geral é que toda parceria entre poder público e organizações da sociedade civil vai obedecer ao MIROSC, vai seguir os procedimentos do MIROSC. Veja, ele surge, né, o marco inicial ali, o marco legal, é a Lei 13.019 de 2014. Ela foi, embora ela tenha sido promulgada ali em 2014, ela passou a ter vigência para estados e para a União em 2016 e para os municípios em 2017. Portanto, todos os entes públicos, todos o poder público, para poder fazer parceria com organizações, vai ter que seguir o MIROS. Estados, municípios, a União, né, o governo federal, os 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, e os 5.570 municípios do país. Ele representa um avanço muito grande na regulação, né, no modelo de regulação que a gente tinha antes. E por que isso? Porque ele traz as bases mais claras para essa relação. O que a gente tem de legislação para atuação das organizações aqui no Brasil é o que a gente aqui na Bahia costuma chamar de bolo doido, né? Que é aquele novelo. É uma legislação muito complicada para a atuação das organizações. Isso porque eu geralmente atribuo isso ao fato de que as organizações elas são privadas, né, elas são de direito privado, mas elas atuam com interesses públicos. Então, tanto elas estão sujeitas ao direito, às regras do direito privado, quanto às regras do direito público. E sempre o pior dos dois mundos para essa atuação. Com o Miroski, eu sou otimista, né? Há muitas críticas, ela não é a lei ideal, né? Não é o melhor dos mundos, mas é o que se pôde ter e ela representa um avanço. Porque apesar do bolo doido, você tem uma pavimentada, você tem uma ideia muito mais otimista, muito mais bacana para a atuação futura. Então, essas parcerias entre poder público e organizações, elas hoje têm regras mais claras.
regras de prestação de contas, regras de monitoramento e avaliação, regras de documentação que precisa ser apresentada. Então, as organizações, elas não são tratadas como meras prestadoras de serviços, elas têm uma legislação que lhe dá substância, que lhe dá retaguarda para que, se o poder público cometa algum desmando, ela possa acionar, inclusive, o Poder Judiciário, ela possa reivindicar seus direitos. Então, isso é muito importante para as organizações, é muito importante que os gestores das organizações, os dirigentes das organizações, compreendam o Miroski, porque ele vai poder, sim, se beneficiar de um regramento mais claro dessa relação. Então, a princípio é isso. Acho que um destaque que eu traria dessa lei, que queria só ressaltar mais 2 pontos, né, de quando você pergunta sobre o Miroski, são 2 coisas. Uma que ele é fruto de uma conquista histórica, tá? Ele não se deu de graça ali, o governo achou que era bonitinho fazer parceria com as ONGs, melhorar o ambiente, então. Ele é fruto de mais de 20 anos de luta, né, para que se tenha, que se consolide um ambiente normativo, um ambiente jurídico normativo mais bacana, mais correto para as organizações. Então, você tinha, no passado, uma grande quantidade de legislação e cada um interpretava do seu jeito. Né? Cada ente público, às vezes dentro da mesma prefeitura, cada secretaria interpretava de um jeito como é que fazia parceria com organizações. Hoje não. Hoje você tem uma lei que vale para todo mundo, né? E tal. E a outra questão que eu julgo muito interessante do ponto de vista normativo e da regulação, desculpa, é o fato de ela tratar as organizações naquilo que elas são. Organizações privadas sem fins lucrativos. Portanto, elas não são empresas, né? Não têm atividade empresarial lucrativa e nem são governo, não são entes governamentais. Então, elas não têm um aparato burocrático e nem cumprem todas aquelas questões burocráticas que o Estado cumpre. Então, elas não são empresas. Então, e o Miroski, ele respeita exatamente a natureza destas organizações, e nesse ponto julgo que houve uma evolução muito grande e muito interessante para o campo das organizações da sociedade civil. Certo. Também. Lucas, né, é advogado, como a gente colocou no convite, enviou para vocês, tem uma larga experiência nessa área, né, com o Instituto agora, com o Instituto OSC Legal, e está contribuindo com a gente aqui nessa fala. Estou vendo que o pessoal, né, está entrando na página. Por favor, vai aí ao lado, no chat, e se identifique, coloque o seu nome, o nome da associação que você faz parte, para que a gente saiba quem é que está aqui participando conosco. Gente, essa discussão é muito interessante para nós, agricultores familiares, diretorias de associações aqui do território, para que a gente obtenha mais conhecimento. Então, participe conosco e coloque também as suas dúvidas, as suas perguntas aí no chat, para que a gente possa estar fazendo essas perguntas para Lucas. Bem, Lucas, e continuando o nosso debate aqui, é muito interessante que você colocou, dando essa abertura sobre o tema. E aí eu queria que você falasse também sobre as principais mudanças assim que ela traz na questão do momento da formação da parceria. Quais mudanças são essas? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, tem algumas mudanças, né? E desde já, tem que dizer que a gente não vai esgotar, né, a questão do Miroski aqui nesse bate-papo. É mais para trazer informações e questões para serem aprofundadas depois, né? Acho que a Fundifran pode promover mais debates como esse, enfim, é importante também. Mas algumas das mudanças são bem interessantes de entender. Uma que é o chamamento público, por exemplo, que ele é obrigatório, tá? Hoje o chamamento público é obrigatório. Antigamente, no período do convênio, você tinha o poder público de escolher a organização que ele bem entendesse, né? E hoje não. O chamamento público ele é obrigatório. Existem os casos de dispensa e de inexigibilidade, onde não tem o chamamento público, mas mesmo nesses casos o poder público tem que justificar por que não fez o chamamento público. Então é regra. Agora é o chamamento público. Outra coisa, essa é uma lei nacional.
Então, vale para todos. Não adianta dizer, mas na minha cidade não tem regulamento, então eu não posso, não vou seguir o Miros. Tem que seguir. Se a sua cidade não tem regulamento, ela vai ter que se inspirar no decreto federal e seguir o Miros. Mas ele tem sim que seguir. Outra coisa, a questão da documentação. Então, a documentação ela é taxativa. O que é que isso significa? Que os documentos a serem apresentados pela organização para fazer uma parceria são aqueles que estão na lei. Não pode inventar outros documentos e trazer outros, sem base legal. Os documentos são aqueles que estão na legislação, na Lei 3.019 e, eventualmente, nos regulamentos. O regulamento, quando um município regulamenta o Miroski, ele não pode inventar a regra. O regulamento significa desdobrar aquela regra, dar conteúdo prático àquela regra mais geral, que é a nacional, né? Então, ele dá conteúdo prático. Mas não pode inventar documento, né? Para pedir mais documentos do que aqueles que já estão ali na lei. Então, essas são duas mudanças interessantes. Outra mudança interessante, o tempo de experiência da organização. Então, para fazer parceria com o poder público, a instituição tem que comprovar que já tem parceria naquele objeto, né, que está sendo acordado, e o tempo mínimo é de 1 ano para municípios. Então, se você vai fazer uma parceria com o município, você tem que ter 1 ano de experiência. Se você vai fazer parceria com estados ou com o Distrito Federal, 2 anos. E se você vai fazer uma parceria com a União, né, com o governo federal, 3 anos de experiência. Então, isso é uma coisa importante de saber. A outra coisa é a atuação em rede. O Miroski, ele traz para o ordenamento jurídico, ele reconhece como válida e verdadeira, enfim, como do direito, a atuação em rede. Isso é muito importante, porque é do cerne, né? É da própria essência das organizações atuarem em rede. Não conheço e desconheço a organização da sociedade civil que atua sozinha e diz que vai resolver tudo. Isso é, no mínimo, irresponsável. Então, as organizações, por sua natureza, elas atuam em rede. Né? Até porque a força de uma organização ela demonstra quando ela consegue agregar mais gente na sua luta, na sua bandeira, no seu objetivo. Então, é da natureza das organizações atuarem em rede. Só que isso ficava de fora do ordenamento jurídico, porque como se tratava, né, com a régua, se media a atuação das organizações com a régua de medir a atuação empresarial, você tinha uma série de distorções. Hoje não. Hoje você reconhece como legítima a atuação em rede. Então, essas são algumas das mudanças que se tem. Você tem o processo de monitoramento e avaliação obrigatório. Então, não adianta o poder público apenas assinar a parceria e mandar você se virar, não é isso. Ele tem que obrigatoriamente ter um processo sistematizado de monitoramento e avaliação. Ele tem que acompanhar a parceria, né? Ele designa um gestor da parceria, que é aquela pessoa que vai fazer a interlocução entre o poder público e o seu projeto. Ele tem que conhecer e acompanhar. E esse gestor ele se reporta a uma comissão de monitoramento e avaliação. Isso é importante. Um outro ponto, que aí eu acho que é o principal, na verdade, é a questão dos novos instrumentos de parceria. Né? Sai a figura do convênio, né? E entram os novos instrumentos de parceria, que são o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Por que a importância disso? Veja, o convênio, originalmente, ele é um instrumento jurídico de parceria entre poder público e poder público, certo? Poder público com poder público. Em algum momento da história, as organizações da sociedade civil começaram a tomar vulto politicamente, né? Começaram a fazer coisas importantes, produzir coisas importantes, produzir conhecimento, intervenções, enfim, especialmente final da década de 70, começo dos anos 80. Então veio a campanha contra a fome do Betinho, né? Veio a própria AIDS, que uma mobilização muito grande em torno dessas questões, as questões ambientais, né, que culminaram na Rio 92. Então, essas organizações da sociedade civil, as ONGs, etc., esse termo ONG ficou muito forte ali naquele momento, elas começaram a produzir coisas. E óbvio que o poder público se interessou em fazer parcerias com essas organizações. Qual é o instrumento que você utiliza para fazer essa parceria?
Então não tinha um instrumento específico. E aí resolveram, então, usar o convênio. Ué, mas convênio não é poder público com poder público? Como é que você vai fazer se você quer colocar uma instituição privada aqui? Né? Então, artificialmente, a solução que se deu foi: nós não vamos, porque veja, se o convênio é de poder público para poder público, ele não se presta, ele não serve para financiar uma atividade de instituição privada, porque é da natureza dele financiar público com público, né? Veja, olha que situação. Então, o que é que se fez? Se retirou esse instituto público daqui, se colocou um ente privado. E qual foi o raciocínio que se teve? Nós não estamos financiando uma instituição privada, nós estamos financiando um projeto, que o projeto é público, o projeto é de interesse público, não é instituição privada. Ok, deu-se a solução, se começou a utilizar o convênio, mas isso dá problema, né? Até porque aqui na Bahia a gente tem um filósofo que diz que pau que nasce torto nunca se direita. Então já começou errado ali, vai continuar errado. Por que eu digo isso? Porque se o convênio ele não se presta a financiar a instituição privada, a primeira coisa que acontece é que você não pode pagar a equipe da instituição. Esse é um problema seríssimo, é talvez o principal problema da não adequação dos convênios para esta relação. Você não pode pagar a equipe da instituição privada com um recurso de convênio, porque convênio é público com público. E daí o primeiro problema. A instituição, veja, uma instituição da sociedade civil é feita de pessoas, né, de uma equipe que acumula experiência, expertise, acumula aquela história. Quando o poder público escolhe, elege aquele parceiro privado, aquela organização da sociedade civil, ele escolhe por esse acúmulo, por essa expertise, por essa experiência, por essa capacidade de responder à demanda social. E aí, se você não pode pagar a equipe, veja, como é que você seleciona aquela instituição porque ela tem aquela equipe, porque ela tem aquele acúmulo, mas não pode pagar esta equipe? Então, o que acontecia é que o poder público selecionava uma determinada parceira, né, instituição privada, uma associação, e não podia pagar aquela equipe. Então, você tinha uma perda técnica aí, já começava perdendo. Ou você tinha que contratar uma outra equipe tecnicamente inferior para fazer o projeto, e aí você já perdia, porque você não podia usar aquela capacidade técnica de alto nível, ou acontecia como se fazia muito por aí. Você contrata aquela instituição, você paga aquela equipe, paga uma determinada pessoa e outra trabalha. Paga uma determinada pessoa, uma pessoa assina e duas, três trabalham. E quando a pessoa tem má fé, quando é uma instituição de má fé, o que é que acontecia? Você pagava, determinada pessoa assinava e ninguém trabalhava. E isso, você não tem regulação. Tanto é assim que nós tivemos no Brasil duas CPIs das ONGs. E as duas tiveram a mesma conclusão, que falta regulamentação, faltava regulamentação. Nesse sentido, como eu disse, houve uma luta histórica, mais de 20 anos de discussão, para que se tivesse um novo marco regulatório, um ambiente jurídico para a atuação dessas organizações. E dentro desse marco regulatório, portanto, vieram os novos instrumentos de parceria que substituem os convênios. Então, quais são esses instrumentos? Né? Já respondendo aí a esse destaque que eu fiz. O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. O termo de colaboração, ele quando a política, o projeto, enfim, ele é parametrizado pelo poder público, e o poder público ele tem uma política pública em andamento, enfim, e ele convoca aquela organização, e aquela organização vem para colaborar com aquela política pública. Né? Então, portanto, ele, em palavras simples, né, a grosso modo, ele tem uma política, ele concebe aquela política, ele parametriza aquela política e as organizações somam a ele para colaborar naquela política. Já o termo de fomento, o projeto ele é criado, ele é concebido pelas organizações. Então, o poder público ele fomenta algo que é criado, concebido pela organização. A organização apresenta ao poder público uma determinada intervenção, determinado projeto, e o poder público, então, fomenta aquele projeto. Né? Esses dois termos, colaboração e de fomento, eles têm repasse de recursos, né? Envolvem repasse de recursos. E tem um outro instrumento, que é o terceiro, que é o acordo de cooperação. Esse não envolve repasse de recursos,
quando você tem uma parceria entre um ente público e uma entidade privada, né, uma organização da sociedade civil, que não tem repasse de recursos, aí você está falando de um acordo de cooperação. Então, portanto, são três os termos, os novos instrumentos, que são o termo de fomento, termo de colaboração e o acordo de cooperação. Ok, Lucas, muito bem colocado. Essas informações são importantes para a gente compreender, né, como se dá esse processo de parceria, né? A gente gostaria de estar agradecendo já a participação aqui das associações que estão aqui conosco. Nós temos, né, algumas associações, algumas não, as associações de agricultores familiares. Temos a presença de advogados aqui também que acompanham essas associações, outros parceiros aqui que está conosco, né, nesse trabalho do projeto Bahia Produtiva, e que também está no dia a dia ali com as associações, com os agricultores familiares, e que eu tenho certeza que vai estar repassando também e discutindo, né, mais de perto com essas famílias, com esses beneficiários. Bom, É eu queria aproveitar, né? Vou cumprimentar também o pode pessoal, falar. dar um bom dia para todos, cumprimentar todos e todas, cumprimentá-los, espero que eu ajude. E ao final aí eu deixo o meu contato, caso alguém precise de mais alguma informação, mais alguma questão, a gente está à disposição aí para trocar ideias, para fortalecer as associações, tá bem? Mas vamos Oh, lá, vamos. que maravilha, a gente vai te incomodar mesmo. Bem, a gente, né, nas associações, já vi falando das associações, e assim, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Ah, chega pra gente, Claudiné, e o nosso estatuto está de acordo com esse MIROSC ou não está? A gente precisa mudar esse estatuto, né? Então, para a gente fazer essa parceria, né, com, eles falam, com o Estado, com o poder público, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai? A gente vai ter que alterar realmente? O que que precisa alterar nesse estatuto nosso? Você poderia falar quais são as principais mudanças e por que é necessário fazer essas atualizações nos estatutos? Vamos lá. O estatuto, veja, ele é o documento básico de uma associação. O estatuto, são dois, na verdade, o estatuto e a ata, né? A ata, ela é quem dá legitimidade àquele órgão executivo, né? A presidência, a coordenação, a diretoria da instituição, né? Quem dá legitimidade é quem expressa a vontade da associação, né? Da Assembleia Geral. Então, ela consolida as bases para a atuação dessa associação. Então, a ata e o estatuto, que é a norma interna de uma associação. Mais do que norma interna, e a minha colega Bianca Monteiro, advogada que está comigo no Instituto Osco Legal, ela tem sempre dito que é um instrumento de gestão também. O estatuto também é um instrumento de gestão. E por que eu digo isso? Porque ele é importante para que você norteie a atuação da sua associação. É ele quem vai dar o norte. Além de trazer a regra interna de como a associação funciona, ele norteia como essa associação ela atua. Isso é importantíssimo. E o Miroski, ele traz três elementos que tem que ter no Estatuto. Tá? No artigo 33 da Lei 3.019, você tem três elementos que tem que ter obrigatoriamente escritos lá no seu Estatuto. Um é que ela desenvolve finalidades de relevância social, né? O segundo é que os bens, né, qual a destinação dos bens, em caso haja o fechamento, o encerramento das atividades da organização. E o terceiro é que a organização segue as normas brasileiras de contabilidade, né, que segue toda a parte contábil nacional. Então é importante estar lá escrito essas três questões. Então, o Miroski, veja, ele não obriga as suas. Não está lá escrito que sua associação tem que ajustar o estatuto. Não está escrito isso. Agora, é importante que você faça sempre, e aí não só pelo Miroski, mas por toda isso que eu falei da gestão, tudo, você faça, pelo menos anualmente, uma releitura desse seu estatuto. Primeiro, para oxigenar internamente, para você entender o que é que nos move, para onde a gente quer ir, né? O estatuto precisa refletir aquilo que sua associação é. Porque o que acontece muito é que as pessoas pegam o estatuto na internet,
de organização, copia lá, troca o nome e joga, acabou. Depois fica correndo atrás do estatuto, quando na verdade o estatuto ele tem que refletir, ele tem que traduzir aquilo que a sua organização é. O documento tem que refletir aquilo que a organização é. Eu posso falar aqui, né? Eu trabalhei no governo, né? Tanto no governo do Estado da Bahia quanto no Ministério da Saúde, avaliei organizações, projetos, etc. Estive do outro lado do balcão, digamos assim, e uma das questões principais é o estatuto. Na hora que eu bato o olho no estatuto, vejo o que é que o financiador pensa, né? Por exemplo, financiador internacional, um financiador público que vai apoiar um projeto seu. Ora, se você não cuida do seu estatuto, que é o seu documento principal, e apresenta um documento mal amanhado, um documento mal redigido, um documento ruim, como é que você vai cuidar recurso, do meu dinheiro? Que cuidado você vai ter com isso, entende? Simploriamente falando, é importante a gente ter isso, essa ideia também. Então, um estatuto bem apresentado, um estatuto bem redigido, um estatuto que reflita aquilo da sua organização, quando um financiador, um avaliador olha, ele entende o que é que a sua organização é. Ele entende como a sua organização funciona. Ele entende quais são os mecanismos internos de alternância de poder, de tomada de decisões, de gestão dos recursos. Isso é extremamente importante. E muitas vezes subestimado. As pessoas dão muito, não, o estatuto é só para compor. Não é. Ele é a lei interna, a regra, né, a norma, o Código Civil traz algumas questões para o estatuto, e ele também é um documento de gestão. Então é importante fazer uma revisão do estatuto anualmente, entender que se ele está ainda válido, se ele já ainda expressa aquilo que a sua organização. Porque às vezes a organização tem 20 anos. Então, depois de 20 anos, será que é a mesma coisa? Né? O tempo não amadureceu essa organização para que ela possa atuar. Então, tanto tem as questões legais, né, as questões das leis que mudam, e é preciso estar sempre revendo isso e atualizando, quanto tem as questões de gestão mesmo e de direção política que essa organização toma. Então, o marco regulatório, o Miroski, ele trouxe essas três exigências, e é importante as organizações estarem atentas a isso. Agora, veja, uma organização, eu já ouvi isso, inclusive, a organização diz para mim, olha, Lucas, eu não quero fazer parceria com o poder público, então eu não vou me adequar ao Miroski. Ok. Porque para a constituição de uma organização, você respeita o Código Civil, certo? Se você está ok com o Código Civil, o cartório vai dar um ok no seu estatuto, ele está registrado. Agora, vai que lá na frente você tenha que apareça a oportunidade de fazer uma parceria com o poder público. Se você não está de acordo com o Miroski, não faz, porque ele regula as parcerias. E, portanto, o poder público, para fazer uma parceria com a sua organização, ele vai procurar no seu estatuto se ele está de acordo com o Miroski. Primeira coisa. Segunda coisa, todos os financiadores privados, inclusive os internacionais, eu tenho visto isso muito por aí, conversando, enfim, nos debates, nos seminários, um financiador internacional, ele sabe, um financiador privado também sabe que existe uma norma nova no Brasil e que regula a atuação das organizações e que trata da atuação das organizações. E a primeira coisa que ele pergunta é: o seu estatuto está de acordo com as novas legislação do setor? Mesmo ele não sendo obrigado a isso, porque é uma norma, né? O Miroski, ele trata da parceria de poder público e organizações da sociedade civil, ele pergunta. Então é importante, sim, você estar de acordo, você estar com o estatuto atualizado, isso para a sua gestão, para a sua apresentação institucional, para o seu portfólio, para a sua condição de negociar um projeto com um financiador público, com um financiador privado. É sempre importante você estar revendo o seu estatuto e atualizando conforme for. Claro que não posso deixar de considerar que atualizar estatuto, registrar a ata, tem custos, né? Tem custo de cartório, isso é importante colocar, mas é importante também que a organização se organize durante o ano para deixar ali aquela reserva e poder fazer essa atualização do estatuto, essa revisão do estatuto. No sentido de ajudar as organizações nessa tarefa de rever o estatuto, de fazer uma leitura, nós desenvolvemos pelo nosso projeto, pelo OSC Legal, pelo Instituto, um guiazinho, digamos assim, chamado 12 Passos do Estatuto. A partir dele, você vai fazer um checklist ali naqueles 12 passinhos, você vai fazer a leitura daqueles 12 passos. Claro que ele não
não é uma coisa completa, a Bíblia do Estatuto, não é isso, é só um roteirinho básico para que você possa ver os pontos do seu Estatuto que possam eventualmente ser revisados para que esteja de acordo com o Miroski. Está lá no site www.osclegal.org.br, ou vocês podem entrar em contato comigo que eu mando esse material para vocês, e tenho também um modelo de estatuto muito básico para também orientar um pouco, já atualizado com base no Miroski e com base no que há de mais contemporâneo em gestão social. Tá? A respeito dos modelos, eu só queria fazer mais uma consideração, é que é importante ter os modelos, na internet tem todo tipo de modelo de estatuto, mas eu não sou contra o modelo em si. Agora, é importante que você não copie apenas, é importante que você adapte, adeque, faça uma mediação daquilo que a sua organização efetivamente é com aquilo que é o documento. Então, você tem que traduzir o que é a sua organização para aquele documento, não apenas copiar. Certo. Lucas, depois que começou a se tratar, a se falar do Miroski, a gente percebeu que as associações, né, as diretorias começaram a se preocupar com o estatuto. E aí, no momento dessa atualização, é que algumas organizações, né, que acompanham algumas organizações de ATE, elas fizeram essa discussão e as pessoas foram saber o que continha no estatuto. Porque, infelizmente, muitas associações aqui na nossa região, e eu acredito que em outras regiões também, foram criadas apenas para receber um determinado benefício, um determinado projeto. E aí copiaram, como você disse, copiou muitos modelos, né? Um foi passando para outro, e não, nesse estatuto ele não continha a realidade daquela instituição. E aí hoje, né, a gente está discutindo muito essas mudanças, a importância dessas mudanças, não só agora de acordo com o Miroski, né? Mas também de acordo com o Código Civil, porque houve algumas alterações desde 2002. E a gente tem associações aí que o estatuto foi elaborado em 80, em 90. Imagine, né, de lá para cá, né, que realidade, qual é a realidade que tem nesse estatuto desse período? Então, é importante você colocar essa questão da revisão dos estatutos, né, pelo menos uma vez no ano, e lembrar, né, deixar bem claro para o pessoal, né, para as associações, que o estatuto, ela é a lei, como você disse, ela é a lei que rege ali aquela associação. Então, é preciso ter conhecimento e as ações que forem desenvolvidas, né, que forem tomadas ali naquela organização, ela precisa estar de acordo com esse estatuto. Né? Então, é importante que tanto o presidente, a diretoria, ou o presidente ou a presidente, a diretoria da associação e seus associados tenham conhecimento desse estatuto. Né? Então, gente, vamos estudar. Muitos falaram, a gente tinha as nossas reuniões e às vezes chegava lá não tinha tema para se discutir, né? Aqueles que fazem normalmente reuniões mensais. E eu sempre coloco, vocês precisam estudar o estatuto. Vocês peguem o estatuto e comecem a estudar nessas reuniões que vocês têm da associação. Para que o quê? Para que a associação ela funcione bem. Porque se não seguir as regras daquele estatuto, né, essas associações elas tendem a fazer tudo, né, da forma que acha melhor, mas lembrando que existe um Código Civil, que existem umas normas ali, que existem os objetivos que são específicos daquele grupo e que eles precisam seguir. Então, muito bem colocadas essas questões suas, muito, muito pertinentes, e eu tenho certeza que o pessoal está começando a ver o estatuto hoje, mesmo depois do Miroski, de uma nova forma. Né? Então, pensem que a atualização do estatuto não é só, de acordo com o Miroski, não é só para você pegar um projeto, para você acessar um projeto, para você fazer um contrato, né? Para firmar uma parceria com o poder público, mas que é um documento que rege a associação, né? E que vocês têm que estar seguindo, desenvolvendo suas ações ali a partir desse estatuto, né? Seguindo as normas que ali constam. ATE à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.